Olá a todos, bem-vindos a mais um módulo da Fisiologia da Produção. Neste episódio, vamos discutir um pouquinho sobre a absorção foliar dos nutrientes e sua deslocação. Então, vamos também discutir um pouco dos vasos condutores, ok? Então, vamos lá ao nosso bate-papo. Bom, a nutrição foliar, a gente sempre ouve muito falar dela, né, como um complemento, como um benefício, mas também ouvi falar muito mal. Antigamente tinha muito preconceito, as pessoas falavam que não prestava, que era picaretagem. Vamos entender um pouco das vantagens e desvantagens desta ferramenta que a gente possui. Bom, a primeira vantagem, clara, né, é uma rápida correção das deficiências. Estou jogando direto na folha, né, então eu já estou chegando ali onde talvez eu preciso disso e eu posso complementar. Às vezes o fertilizante que a gente comprou de base não tem todos os elementos que a gente tem interesse em fornecer, que a planta pode estar precisando. Então fica como um extra para facilitar na hora de a gente fornecer isso. Um ponto interessante é que ele não depende do solo. O solo vai ter interferências como água e pH que pode interferir na absorção de nutrientes via solo. E a folha eu estou tirando esse efeito solo, né? Como diz o Marcelo Batista, que eu gosto da frase dele, né? Quando está no solo, uma das coisas que pode acontecer é a planta absorver o nutriente, né? Pode ser até feito um manejo, né? Uma forma de atender um suplemento nos picos de necessidade. Então, às vezes, o solo não atende à velocidade que a planta precisa daquele nutriente. E eu tenho menos riscos, né, um pouco referente ao dependente do solo do pH, né, eu tenho menos interferências de precipitações, lixiviações, volatilizações que às vezes a gente pode ter no solo, tá? Eu tenho uma melhor distribuição, às vezes vou jogar um micro, é tão poucas gramas por hectare ou quilos daquele elemento que a distribuição não vai estar chegando em todas as plantas, né? Quando a gente compra um adubo que tem micros nele, se não for NPK no grão com os micros e todos os grãos, aqueles são farelos dentro do fertilizante que vai estar muito mal distribuído na área. E mesmo que esteja bem distribuído, está distribuído só na linha e na entrelinha e para os outros anos. Então, a gente tem uma melhor correção quando eu faço via folha. Todo mundo está recebendo. Essa distribuição é muito mais interessante. Além de que eu já aproveito o operacional, né? Se eu for aplicar um micro a lanço separado do adubo da linha, dá um trabalho operacional a mais. Via folha, eu já estou aproveitando a entrada que eu já vou fazer, cada vez mais frequente na agricultura. Se a gente for pegar que nem HF em maçã, em citros, é comum às vezes ele entrar a cada 2, 3 dias, quando não todo dia em momentos de crise, né, de pico de necessidade. Então a gente já coloca ali os nutrientes, então não tem um gasto operacional para isso. Só que via folha a gente também tem vários desafios, como, né, essa taxa de penetração não é fácil, né? Eu tenho uma folha ali que tem uma camada serosa, ela não está especializada em absorção como é a raiz, né? Eu posso ter perdas do que eu aplico via folha, então, eu estou pondo direto na folha, mas quem disse que isso vai entrar bem, né? Eu estou exposto não aos efeitos do solo, mas aos efeitos do vento, da chuva, né? Que posso lavar esse elemento, né? Com a chuva vai tirar esse elemento e jogar no chão, ou o vento pode levar esse grão, essa nutriente sobre a folha estiver seco, né? Se não de grudar bem, o vento pode levar, etc. Eu tenho uma limitação no transporte, porque quando vem via solo eu subo pelo xilema, quando vem via folha para redistribuir é via floema, a gente vai discutir mais dos vasos depois. E eu tenho limite de quanto eu posso fornecer, né? Se a gente fizer o cálculo dos macros, a quantidade que a gente tem que fazer é absurda, né? É praticamente inviável eu fornecer que seja um terço desse nutriente, da necessidade da planta via folha. Para os micros é mais fácil entender isso, mas para o macro é inviável. Vai ser sempre só um suplemento, né? Ou como alguns falam, como um efeito feedback, né? Você vai estimular a planta a absorver mais, né? É como se essa aplicação foliar fosse abrir o apetite, né? Um cheirinho de café ou cheirinho da comida, do alho fritando, você fica doido para comer mais, mas você tem que ter a comida via solo. Então o foliar nunca é o principal fornecimento, né? Para macros. Para micros, às vezes até pode chegar a ser, mas não é o ideal. E via folha eu tenho os riscos, né? Os riscos de fitotoxidez. Além de fazer bem, eu posso fazer mal, eu posso desequilibrar a planta, fornecer algo que já tinha excesso, pode talvez dificultar e gerar outras deficiências, né? Essa questão da absorção é o principal ponto que muitas vezes questiona a nutrição foliar. Esse aqui é um trabalho clássico que muita gente cita, um resumo feito por Rossolen lá em 84, ou seja, 40 anos atrás, na qual ele juntou vários artigos, vários trabalhos, vendo a velocidade que os nutrientes entravam. Então, para absorver metade da dose aplicada, vai variar de algumas horas a até alguns dias. Então depende muito do elemento, depende muito da fonte, da idade da folha, da umidade. A gente vai discutir um pouco desses fatores. Por que, por exemplo, quando a gente olha aqui, o nitrogênio ainda é relativamente rápido, porque desesperado por nitrogênio, mas olha fósforo, 16 horas a 15 dias. Entendeu? Então você pega elementos que entram rápido como o cálcio, a maioria moção de 2 a 4 horas, mas elementos que podem levar dias como o ferro, até 20 dias.
O próprio molibdênio, que se aplica tanto, né? 10 a 20 dias para absorver metade da dose. Então, por que varia tanto esses elementos que a gente vai discutir nessa apresentação? Essa que é a ideia, tá? Então, o primeiro desafio, como eu falei, é não errar nem para baixo nem para cima, né? Quando a gente erra para baixo, eu posso não atender a demanda. Eu estou querendo nutrir via folha um elemento, não fornecer via solo, mas se eu pôr muito pouco ou não cuidar com as condições que favoreçam essa entrada, eu posso errar para baixo, eu posso não ter resposta e continuar com a deficiência, não atender a produtividade que eu quero. Às vezes a deficiência não é visual, né? Eu sempre digo, se está visual, porque está crítico, né? Você já errou lá atrás, né? Às vezes você não tem o visual da deficiência, mas você teve uma baixa resposta, né? Esse é o principal, perder dinheiro. Você pôs dinheiro e não teve retorno nenhum. E tem um errar para cima, que é a fitotoxidez. Então, toda vez que alguém questiona que folha não foi feita para absorver e não absorve, não consegue absorver nutriente, eu gosto de falar da fito. A fito é a prova que absorveu. Absorveu até demais, né? Então você vê que aqui houve uma entrada excessiva do ferro e acabou queimando a folha, tá? Então, sempre que tem uma dúvida sobre a entrada, cita esses exemplos. Quando queima a folha, foi o excesso de absorção, certo? Aqui um bom desenho esquemático, a gente poder entender um pouco sobre como que é a cobertura da folha, né? Então esse é um clássico desenho, né, com as células ali, tecido palissádico, né, aquelas células empilhadas ali na bordinha da folha. E aí, quando a gente observa em cima desse tecido, ali tem a cutícula, né, toda aquela camada que protege a folha, que tem cutina, que é um tipo de cera, né, e outras ceras, mas também tem uma camada de polissacarídeos, também tem, deixa eu pegar aqui minha caneta, então também tem uma camada de açúcares, tem uma camada de outros elementos ali, e que parece que a galera esquece, a galera só fala da camada serosa, é tudo cera. E não é tudo cera, isso não é bem assim, mas vamos discutir. Geralmente quando se discute nutrição, fala assim, para a nutrição tem que entrar no estômago, porque aí, quando entra no estômago, não quer dizer que entrou na folha, quer dizer que entrou numa câmara substomática, que ela é mais úmida, e a camada serosa é mais fina, porque é para onde a ideia é que saia água, e ele regula a perda de água. Então, a planta está sempre tentando evitar a perda de água. Então, por isso que existe uma camada serosa. Mas depende da folha, da espécie, depende da planta como ela trabalha. Ela pode ter mais ou menos cera, pode ter até pedaços sem cera. Ela pode ter tricomas, que antigamente se entendia que esses tricomas, né, esses pelos, dificultariam a absorção foliar. Hoje entende-se que eles até aceleram bastante. Se eu tiver surfactantes para essa gota entrar, porque às vezes é tanto pelo que eu não deixo a gota tocar no tecido da folha, do caule. Mas depois que tem um surfactante que aumenta a área de contato, os pelos são muito eficientes a absorver, porque eu aumento muito a área superficial da folha, né? E eles tendem a ter cera mais fina. Eles têm vários tipos de tricoma e de pelos, mas hoje entende-se que eles absorvem até bastante. Não é ruim a absorção deles, né? São células esticadas ali. Tá? O estômago é importante? Sim, mas hoje em dia se entende que a absorção via própria cutícula é relativamente alta. Antigamente achava-se que era baixa porque acreditava-se que a principal forma de entrada pela cutícula era pelos poros cuticulares, que seriam poros de 5 a 10 nanômetros no máximo. Por que eles achavam que era tão pequeno? Porque era pequeno assim, porque a gente não consegue observar com os microscópios. Quando a gente olhava com os microscópios de varredura, que não consegue ver coisa tão pequena, falava assim, não estamos vendo, então deve ter um poro ali. Era uma teoria dos poros. Hoje em dia se discute muito os poros, mas a Victoria Fernandes, vou mostrar muitos trabalhos dela aqui nessa apresentação, no último evento aqui em Foz do Iguaçu, agora em 2024, ela explicou que isso até hoje não foi provado e que cada vez se acredita menos nessa teoria, que acredita-se muito mais na teoria da superfície irregular. Hoje entende-se que a cutícula é muito irregular, não só em formato, mas como em espessura e em composição. Então, olha que interessante esse trabalho que ela publicou. Eu não coloquei aqui a referência, mas é da Victoria Fernandes esse trabalho, com folhas de oliva. Tá? Então, olha que interessante como você vê a irregularidade, aqui está em 10 micrômetros, ou seja, um estômago chega a 20 micrômetros, então um estômago seria mais ou menos desse tamanho, né? Pode ser de 10 a 50 micrômetros, dependendo da planta. Aqui não está parecendo um estômago, mas você vê como pedaços com buracos de verdade na cutícula, onde ela é muito mais fina, né? Ela altera seu formato, e não só o formato, a composição. Você vê que aqui tem trechos hidrofílicos, ou seja, com muito mais açúcares e peptídeos, né? Pectinas, proteínas, e açúcares que tornam mais hidrofílico, ou seja, que atrai a água, ou seja, cátions podem ser absorvidos por esses pedaços. E tem pedaços mais hidrofóbicos, vermelhos ou até amarelos, que são os mais hidrofóbicos. Ou seja, que não absorve açúcares, não absorve cátions e água, mas pode absorver óleos daí, tá? E olha que interessante o tamanho dessa área aqui, né? Se a gente for pegar a escala aqui,
ela chega até 20, 30 micrômetros, ou seja, gigantesca, né? Lembra que os poros, eles estão falando de 5 a 10 nanômetros, né? Ou seja, 20 micrômetros é tipo 20 mil nanômetros. É algo monstruosamente grande. É como se estivesse comparando uma coisa com 5 a 10 metros para falar de 20 quilômetros. É essa a diferença de escala que a gente está falando. Tá? Então, realmente é muito grande o tamanho que são essas áreas polares. E isso é extremamente recente. Isso aqui é um artigo, acho que de 2022. Tá? Então, é algo que a gente está aprendendo agora. E entendendo que essas partes provavelmente absorvem água. Acreditava que esses poros era a forma de absorção de água. Tanto que não se discute muito de como que a planta faria ceras e escamas, e com mais umidade abriria ou fecharia, né? Então, quando a planta está mais seca, ela fecharia mais essas ceras, essas cascas de cera sobre a folha para impedir a saída de água e se preservar mais. E quando tem mais umidade, ela afrouxaria essas escamas, abrindo mais espaços. Talvez, em vez, não sejam necessariamente só cascas de cera, né, essas casquinhas, mas talvez sejam açúcares que se hidratam e permitem a passagem de água ou se secam e diminuem essa área, né? Então é possível que esses vários pontinhos aqui são essas cascas, essas ceras, que eram outra teoria que se acreditava da forma de absorção de água, não necessariamente de poros, como aqui faz parecer, né? Essa discussão aqui é muito mais dessas cascas e pedaços de placas de cera que facilitariam ou não a entrada de água. Mas não só de água, mas também de nutrientes, íons, cátions em geral e até ânions, né? Então, essas escamas de cutinas que abrem e fecham, pode também não se contradiz com a outra parte de polar e apolar, né? Já o de poros, sim, tá? Então, esse aqui é um trabalho interessante mostrando como a umidade relativa do ar influenciou diretamente a permeabilidade de água por essas folhas. Então, isso se sabia, se tem mais umidade, né, a umidade alta, permeabilidade de água pela cera, pela cutícula, né, por toda a superfície da folha, era fácil. Na hora que a planta foi ficando, a umidade do ar caindo, aqui é o Victoria Fernandes Eichert. Thomas Eichert é outro que eu vou mostrar alguns trabalhos. Era dele aquela foto do milho queimado com ferro em excesso. Então você vê como a absorção, a permeabilidade caiu muito, né? Então, eles fazem muitos trabalhos juntos, essa espanhola e esse alemão aqui. Tá? Olha um trabalho muito interessante também. Este aqui olhou não o efeito da umidade relativa, mas sim da temperatura também, tá? E da luz. Então, falando aqui só de temperatura, como como a umidade relativa baixa, olha a diferença da luz. E quando estava a umidade relativa alta, mudou bastante. Então, a temperatura que lida diretamente com a umidade relativa, quando eu esquento, eu aumento o espaço de água possível de caber no ar, então eu diminuo a umidade relativa. Quanto mais quente, tende a ter umidade relativa mais baixa. Tá? Vai afetar, então a temperatura vai afetar diretamente isso, que afeta a absorção. Tá? Então a absorção, a penetração do que foi aplicado do nutriente nessa situação foi influenciada muito pela umidade relativa, que está diretamente ligada à temperatura, e também a luz. Depois eu vou mostrar outro trabalho com luz, mas olha como é gritante a diferença da absorção por causa da luz. Tá? Aqui falando sobre a molhabilidade, né, sobre a área de contato. Quando eu uso surfactantes e adjuvantes, eu aumento, né, a gota ela se abre mais, então ela molha mais. Por isso tem gente que chama essa umectação de molhabilidade também. São dois termos que pode usar. Né? O Joacira prefere mais molhabilidade, que umectação parece meio esquisito e a pessoa não entende do que se refere. Então os surfactantes e tensoativos tendem a aumentar muito a absorção, não só dos defensivos, mas também dos fertilizantes foliares aplicados. Tem um capítulo inteiro do livro da Vitória só sobre a importância dos adjuvantes na nutrição foliar. Tá? Então, não só vai permitir entrar pelos próprios estômagos, porque o estômago, a camada de água para entrar no estômago, tem um trabalho da Thomas Reichert, muito legal, mostrando que é de 100 nanômetros a película de água. Então, para eu ter uma água tão fininha, eu tenho que ter adjuvantes. A água, normalmente, a gota é bem maior, né? Você vê o tamanho da gota normal, né? Você vê no dedo, né? Dá meio milímetro, né? Ou meio centímetro, né? O tamanho de uma gota normal. Quando a gente usa o surfactante, a gente consegue mudar o ângulo de ataque, né? Esse ângulo aqui. E aí ela consegue até penetrar por estômago, dependendo do adjuvante, e melhorar a absorção. Além da mobilidade e umidade relativa, a composição do que eu estou aplicando também muda muito. Isso vai interferir demais. Olha que interessante esse trabalho feito com café, tá? O Garcia Salgado. Eles aplicaram várias fontes e depois de 60 dias analisaram o teor da folha, ou seja, deu tempo para a chuva e o vento lavar o excesso que não foi absorvido. Então, a testemunha tinha um teor de zinco de 13 miligramas, né? Lembrando ppm, miligrama por quilo, a mesma coisa. Com o sulfato de zinco,
aumentou em 115% o teor de zinco da folha, né? Ou seja, na hora que eu estava utilizando uma fonte de zinco, aumentou, legal. Quando mudou para cloreto, olha que louco isso daqui, foi muito maior o teor de zinco. Quando usei nitrato intermediário, eu vou discutir um pouco das fontes da deliquescência depois, mas você vê como foi sulfato, nitrato, cloreto, a ordem. Quando a gente passou para o quelato de EDTA, olha que interessante como o quelato de EDTA já foi menor, até menor que o sulfato, tá? Isso tem mudado bastante, os quelatos têm evoluído muito, mas o quelato de EDTA é muito antigo. Esse é um trabalho de 81. E o quelato foi até inferior em teor de zinco final da folha, tá? Vamos discutir isso mais, que isso não necessariamente é ruim, mas foi curioso. E esse trabalho mostrou que quando pegou o sulfato e colocou KCl, a resposta do sulfato aumentou. Já ficou quase próximo ali, ficou do nitrato, né? Um pouco mais perto do cloreto do que do próprio sulfato. Interessante, né? E por causa desse trabalho e outros, depois foi feito mais um trabalho, mais uma pesquisa aí já pelo Fávoro, que ele avaliou isso aqui, interação do sulfato de zinco com o KCl e a ureia. Então, quando ele aplicou, aí avaliou com 3 dias, isso é muito interessante, 30 dias e 60 dias. Esse trabalho foi só 60 dias, tá? E aí, utilizando o sulfato de zinco ali, né, 600 gramas por hectare, quando colocou só o sulfato, o teor de zinco subiu com 3 dias, com 30 dias estabilizou em 50 miligramas, né? Quando adicionou ureia na formulação, ele deu uma acelerada, já com 3 dias, eu já tinha o pico, o máximo que o sulfato absorvia, né? Que é aumentar para 50 miligramas na folha. Porém, quando colocou KCl, ele não só acelerou chegar no pico, como passou do pico. Na verdade, absorveu muito mais. Uai, como assim absorveu mais? Com 600 gramas já não era o máximo? Não. Você acredita, então, que numa situação dessa, só para dar uma teoria, aquelas 600 gramas aplicadas, só 50% foi absorvido. Antes de absorver tudo, talvez uma chuva, alguma outra condição, fez lavar aquilo. Então, a ureia acelerou a absorção. O KCl não só acelerou a absorção, acelerou, né, aumentou a eficácia total do absorvido. Entendeu? Então, essa foi a diferença. Só de somar ao sulfato de zinco um KCl ou a ureia, aumentou a absorção total do elemento, o aproveitamento total. Não só a velocidade de entrada, mas o total absorvido até o final. E lógico, os dois somados já se igualou bastante ao KCl. Então, só de ter o KCl, a ureia não fez tanta diferença assim, não mudou tanto. Tá? Mas isso que é interessante. Hoje, na Procafé, lá em Minas, a recomendação, toda vez que vão fazer sulfato de zinco, eles recomendam adicionar KCl na formulação, né, na mistura de tanque. Então, o KCl mesmo que a gente aplica lá, mistura, coa para tirar alguma sujeira e tora, né? Segue daí. Por que o cloreto a gente tem uma absorção muito maior do que o sulfato? O que acontece? Um ponto que influencia muito a absorção desses sais, a velocidade de absorção deles, melhor dizendo, é o famoso ponto de deliquescência. Hoje, a Vitória Fernandes até diz que não é o ponto de deliquescência, é o ponto de eflorescência, mas no final a ordem não muda muito, né? O sulfato é absorvido mais devagar do nitrato, que é absorvido mais devagar que um cloreto, resumidamente, tá? Mas o que foi observado, né? O que eles explicam? Que a gota, quando está sobre a folha, ela começa a secar, vai diminuindo de tamanho. E nisso que ela vai diminuindo de tamanho, vai concentrando os sais que estão nela, os compostos químicos e nutrientes, até um ponto que eles param de estar solúveis e se precipitam. Então, quando aquela folha seca totalmente, eu não tenho mais água para poder ter essa absorção. E aí, o sal para de absorver. Logo que no dia seguinte, com outra umidade, ou de noite com umidade relativa subindo, volta a solubilizar e pode continuar a absorção. Então, a absorção de elementos que não conseguem puxar a umidade do ar, ou seja, que vão secar mais rápido, vão absorver mais devagar. Tá? Esse aqui é um exemplo de um trabalho mostrando, feito com Thomas G. Fernandes também, a umidade relativa, quanto menor a umidade relativa, inicialmente começa a acelerar a absorção dos elementos e o momento cessa. Por que primeiro acelera? Porque primeiro começa a concentrar. Como essa gota mais concentrada tem uma força osmótica maior. Então a entrada desse elemento até acelera inicialmente, mas chega uma hora que aquele sal seca. Então aqui o sulfato de amônio secou primeiro. Com umidade 80%, cessou a sua absorção. Tá? Então, quando o nitrato de sódio ou cloreto de amônio for um pouquinho mais, e o nitrato de amônio, que é extremamente higroscópico, ou seja, ele puxou muita umidade do ar, ele continua tendo absorção até 60% de umidade relativa. Né? Ou seja, relativamente seco, ele ainda tinha absorção. Tá? Mais seco que isso, também cessou. Mas isso mostra como depende um pouco do sal. Então, a regra clássica que a gente sempre ouve, né?
como o Thomas fala, que é primeiro cloreto, daí nitrato, daí sulfato, né? Aqui o nitrato do sal de amônio foi o que mais foi, mas porque ele está absorvendo, ele está analisando o próprio nitrogênio, e são duas fontes de nitrogênio, então aí faz todo sentido ele ir até um pouco mais longe, certo? Mas, basicamente, você pode ver para vários elementos, o sulfato tende a absorver mais devagar. Lembrando que isso não é ruim, a gente vai discutir isso mais para frente de novo, tá? O que a Vitória Fernandes fala que é o ponto de eflorescência e não de deliquescência? Isso fica muito claro para o próprio potássio, né? Se olhar aqui o KCl, 85%, mas o ponto de eflorescência dele é tipo 60%. Então por isso que o KCl continua sendo absorvido, não para com 85% de umidade relativa, não trava a absorção dele, ele continua. Então o ponto de eflorescência é um pouco mais baixo para todos eles, mas segue mais ou menos a mesma proporção, tá? Então por isso que, se a gente ensinar e discutir do ponto de deliquescência, já é tão mais avançado do que a média hoje da discussão no Brasil, acadêmica e a campo comercial, que se você trazer isso já é uma novidade. A maioria das pessoas não discute isso. E os que discutem errado, falando que só absorver mais rápido já significa ser melhor, o que não é bem verdade, ok? A gente vai entender mais para frente. Olha, interessante esse outro trabalho aqui. Olhando luz, que a gente já mostrou um trabalho, é um outro trabalho, e outras características. Então, primeiro, uma situação de aplicação a 30 graus com luz, tá? E quando a gente tirou e adicionou, nessa aplicação um nutriente, aqui no caso foi boro ou cobre, a absorção já caiu. Aqui é a absorção de zinco, isso, zinco em cafeiro. A velocidade para absorver 50% caiu. Então a planta absorve mais devagar na hora que combinou cobre ou boro. O cobre dá para entender uma competição, talvez, pelo zinco, mas agora o boro, por que ele alterou, né? Os dois 30 graus e pH 6 e com luz, houve um efeito negativo na velocidade de absorção. Quando a gente o colocou no escuro, fez mais diferença do que a interação. Olha que curioso, porque ao não ter luz, eu estou tirando o fator fotossíntese. Eu tenho a vantagem, eu tenho uma questão de que de noite também fecha o estômago. Então são dois fatores que podem fazer a falta de luz reduzir a absorção, né? O estômago fechou de noite, eu reduzo essa absorção. Só que olha que interessante, aqui ele ficou 30 até 60 horas sem luz. Então ele manteve essa folha 3 dias, né, sem luz praticamente. Então tem uma queda de ATP, de energia muito drástica também. Então muita absorção ativa também está influenciada, né? O próprio Átila, depois eu vou explicar mais sobre nano, ele tem discutido, o Átila da o FPR do Paraná, de que tem sobre a folha bombas de próton para solubilizar elementos sobre a folha, para poder, ou de defesa também, para combater a planta cheia de bombas de próton em várias células, e isso também reduziria, né, sua capacidade aí de acidificar sobre a folha, a liosfera, e também a própria absorção ativa de proteínas que podem estar sob a cutícula ou ali, que poderia fazer alguma absorção também, certo? E olha o efeito do pH aqui para o zinco. Do pH 6 para o pH 3 foi o que mais reduziu a velocidade de absorção de zinco. O que é até contra-intuitivo. O que a gente sempre aprende? Que o zinco, por ser um metal de transição, quanto o pH 6 para cima, ele precipita e não seria absorvido. Mas até 6 ele ainda é solúvel. Talvez esse foi o ponto. Em 3, eu estou tendo outro problema daquela cauda que está reduzindo sua absorção. E por isso, afetando tanto e caindo tanto, sendo que mais reduziu a absorção nesse trabalho da Exalc em Piracicaba foi o pH. Interessante, né? Outros fatores, de forma resumida, que podem afetar a absorção foliar é a superfície foliar, né? Estamos falando da parte de cima e da parte de baixo, que tem mais estômatos, e a cera muda totalmente. E as veias, isso é um trabalho que a Fernandes tem mostrado, onde tem nervuras, as nervuras têm pontos de absorção muito intensos de nutrientes, tá? Então, a folha que pedaço que a gente está falando, né? Ela tem danos, tem, como que chama? Ai, fugiu o nome agora. Idetoides do caule, né? Como que é a superfície do que a gente está falando de que vai absorver? Estamos falando de uma fruta ou de uma folha, né? A idade da folha, folhas mais velhas, tendem a ter uma camada cerosa maior, ou passaram períodos de veranico no passado e engrossaram, né, empilharam suas células, e agora ela não tem uma capacidade de absorver tão boa quanto uma folha nova, que já está num ambiente mais úmido, né? Então a idade da folha é importante. E o estado iônico, né? Quando a planta está muito concentrada de sais, ela pode ter uma dificuldade de absorver, seja porque ela está muito bem nutrida, ou seja porque ela está sob um efeito de seca. A planta seca, as células vão estar mais murchas, vai estar muito concentrados os íons, ela tem dificuldade de absorver. Então olha como uma seca atrapalha a absorção foliar. Se a planta está seca, ela fecha mais a cera,
a seca, a umidade relativa está baixa absorção, ela não está com muita energia, então ela vai ter uma dificuldade de fazer ATP para absorção ativa, e ainda por cima o estado iônico da célula está super concentrado. Por isso que não é recomendado fazer aplicação foliar, não só de nutrientes, mas até dos defensivos, em situações que a planta está muito seca. Ela vai ter baixa absorção e o que entrar ainda pode piorar o estresse dela, certo? Vamos falar um pouco de absorção de nanopartículas também. O que é interessante, que a gente sabe muito pouco ainda. É algo muito novo, como eu falei, o EDTA até hoje ainda tem discussão, e é um produto que já é usado há 40, 50 anos. Imagina nanopartículas, que começou a crescer nos últimos 10 anos, né, expandir mais. O termo nanotecnologia já foi cunhado há 50 anos atrás, quando fugiu o nome do cara que está aqui embaixo, pelo pesquisador japonês Norio Taniguchi, ele descreveu moléculas abaixo de 1 micrômetro como nanotecnologia, né? Então, o que é nano ainda tem muita briga. Tem gente que fala que é só abaixo de 1 micrômetro, abaixo de 100 nanômetros, abaixo de 400 nanômetros. Existem várias discussões. Eu gosto da definição da USP, que é ter um comportamento diferente, tá? Ponto. Então, podemos discutir o que se quer chamar de nano ou não, mas moléculas insolúveis, óxidos, carbonatos, enxofre alimentar, outros elementos. Como que é essa absorção? Existem muitos reviews mostrando a absorção e outros não mostrando a absorção. Então varia de muitos fatores. Então ainda não é 100% compreendido, mas está provado que folhas e raízes absorvem esses elementos. Tá? Então aqui é um exemplo de uma revisão que um pesquisador fez, mostrando hidróxido de níquel, deixa eu pegar minha caneta aqui de novo, hidróxido de níquel, óxido de ferro, óxido de césio, acho que é césio, já nem lembro, selênio não, selênio é SE, acho que é césio, titânio, zinco, aqui eu acho que é nanotubos de carbono, ouro, metal, prata e outro aqui é um nanotubo de carbono. Esse aqui é outra molécula, não vou lembrar de cabeça o que é. Mas então, várias moléculas mostrando absorção via folha e via raiz e também não mostrando, né? O laranjinha é quando teve trabalhos contrastantes, trabalhos que mostrou absorção, trabalhos que não mostrou absorção. Porque depende do tamanho da molécula, do tempo de avaliação, especialmente, e da planta que a gente está avaliando, ok? Então, por isso que tem muitas variações dos resultados. Então, a gente tem visto cada vez mais resultados e se compreendido melhor. Muita gente fala assim, tem que ter um tamanho crítico para absorver. Então, por exemplo, é muito mostrado que realmente moléculas muito finas, lá na escala de 10 nanômetros, a absorção é muito rápida desses elementos. Maiores de 1 micrômetro, a absorção é muito lenta. Tem absorção? Tem, mas extremamente lenta. Tem que levar várias semanas para a gente poder ter uma significativa absorção deles. Agora, o intermediário, você vai achar vários trabalhos mostrando a absorção ou não, dependendo do tecido que a gente está avaliando. Como, por exemplo, aqui, mostrando em vários tipos, se eu estou olhando estômago, né? Acima de 100 nanômetros não, já entra, né? Não entra, que tem que ser abaixo. Então, para junção de células, esse tamanho específico, 1 micrômetro. Então, vários tamanhos diferentes mostrando que eles têm ou não absorção. Então, depende das situações que a gente está avaliando, né? Hidratódios, lenticelas, essa palavra que eu queria mais cedo. Dependendo do que a gente está avaliando, tem que ter um tamanho ou outro para poder ter uma absorção efetiva, tá? Mas temos visto cada vez mais esse trabalho. E depois que passou a camada serosa, a gente tem visto tanto transporte simpático quanto apoplasto. Tem várias pesquisas mostrando esse tipo de entrada. Aqui, por exemplo, só para mostrar alguns, como um trabalho do Thomas Reichert, mostrando que a partir de abaixo de 100 nanômetros já entra no estômago, já consegue entrar na câmara subestomática por essa fina película de água que eu falei. Então, abaixo disso já fica muito mais fácil a absorção. E lembrando que ele não mostrou a entrada na célula, foi um trabalho de poucas horas, mostrando a entrada pelo estômago. Tá? Aqui é um trabalho que eu gosto muito, que eu vou mostrar mais depois, em trigo com zinco, tá? Mostrando a absorção e translocação disso. Aqui, vamos já falar dele rapidamente. Esse aqui é um trabalho que fez moléculas de 40 nanômetros e de 200 a 400 nanômetros. E o que eles observaram? Aplicaram na folha, treated leaf, tá? Folha TL aqui, aplicaram ali zinco radioativo. E aí esperaram 24 horas e lavaram a folha. Fizeram molhagem dela para lavar o excesso o que começou a entrar, começou. O que não entrou, não vamos tirar. E aí eles esperaram 15 dias para tirar foto da planta. E olha que interessante como essa planta ficou toda radioativa. A folha bandeira, que é o FL, a espiga, né, ficou radioativa, tá? Mas especialmente os nós, tá? E curiosamente, a molécula maior teve mais radioatividade nos nós do que a planta com o óxido de zinco menor. Tá? Os dois tiveram alguma radioatividade avaliada na raiz, né? Os dois tiveram radioatividade na raiz baixa, mas tinha. Isso que é curioso.
tá? Mas olha que interessante, como o de 40 nanômetros ficou bem certinho as gotas, e o de 300 nanômetros, né, a molécula maior, ficou uma mancha inteira, né, as gotas meio que se encostaram, talvez. Curioso isso, né? Mas provando que teve absorção e translocação. Trabalhos como esse tem com vários elementos. Esse aqui é com ouro, e que foram olhar o formato do ouro se fazia diferença, tá? Então, quando a gente olha lá no cantinho, né, esferas, cubos, dodecaedros, né, rômbicos, que é diferente do D12, o dado de 12 lados que se usa em RPG, em alguns jogos, né, ele é um formato mais anguloso, assim, diferente, e varetas, né. E olha que interessante, como cada formato tem uma cor diferente, apesar de todos esses aqui terem abaixo de 100 nanômetros, acho que era 20, 30 nanômetros o tamanho deles, se não falo a memória, esses aqui eram os maiores, que eles tinham mais de, acho que era 200 nanômetros de longura, né? A espessura dele era 20 nanômetros. Ele é o que é menos vermelhinho, né? Mas ó, como o cubo era rosa e o ouro e o dodecaedro, um rosa quase avermelhado, né? Então, muito interessante como mudou a cor. O ouro deixou de ser dourado, né? A vareta um pouco mais douradinho ali para vermelho. Aplicaram nas folhas de melancia, esse trabalho foi com melancia, aplicaram nas folhas. E olha que interessante, como teve translocação da folha aplicada para o caule, quando era esfera, e quando era cubo, ele foi mais para a raiz, entendeu? Quando ele era dodecaedro, empatou folha com o caule, né? E vareta foi o que menos teve translocação, teve mais absorção, né? E menos translocação proporcional, né? Todos eles absorveram, ele absorveu mais ou menos parecido com os outros, mas pouca translocação. Então, que curioso, né? O ouro nem é nutriente e foi absorvido e translocado. E dependendo do formato, foi translocado em diferenciamento para diferentes tecidos. E os pesquisadores não souberam explicar isso. Simplesmente falam assim, não sei por que teve uma transferência preferencial para o caule, para a esfera e o cubo para a raiz. É algo que a gente ainda está aprendendo. Isso que é o legal. Ah, Inácio, mas é diferente. Você está falando de melancia, você está falando de plantas que talvez não são tão comerciais. E em soja. Olha esse trabalho aqui, feito no Brasil, tá? Então esse aqui é do Brasil. Olha que interessante o que eles fizeram aqui na USP, em São Paulo. Fizeram um zinco radioativo e aplicaram ele sobre as folhas de soja, tá? E aí, uma quantidade conhecida de zinco foi aplicado na folha e avaliaram, né, em V4, em trifólio, e avaliado ao longo do tempo isso. Só para ter uma ideia do zinco aplicado, foram mais ou menos 130 gramas de zinco total por hectare, fazendo a conversão, né, da dose por planta, pegando aí 200 mil plantas por hectare. E interessante que esse zinco não só foi absorvido, como foi translocado, e várias folhas ficaram radioativas. Até lá em AI5 ainda tinha radioatividade espalhada ao longo da planta. Tá? Então esse trabalho da Anitta Beltrani, com o Hudson da USP, né, o trabalho dela, mostrou essas plantas de soja absorvendo e translocando. Olha o visual que interessante, a testemunha bem nutrida de zinco, a testemunha sem zinco, então ele estava tendo uma pequena deficiência, que tem menos folhas, menos desenvolvimento, com sulfato foliar. Não atendeu tanto, fez um pouco mais de folha, mas ainda não ficou tão bonito. O com óleo de zinco é o que a planta mais bonita, né? E dá para ver ali as gotinhas da folha, olha lá, né? Da aplicação sobre a folha. Ah, se tem fora porque não absorveu. Essa foi a avaliação que ela fez. Olha que interessante, ao longo de 24 horas, uma semana, mais semanas, o teor de zinco na gota. Ela foi avaliando nessa gotinha. Então, no início ali, estava cheio de zinco. E o teor de zinco caiu. Então, de fato, ali com 3 semanas, metade do zinco ainda estava sobre a folha. Porque quando a gente fala do tamanho, esse aqui é um zinco de 100 nanômetros. É a média, você vai ter de 80 a 120 nanômetros, tem uma faixa, né, daquelas moléculas, não são todas 100% uniformes. E mesmo que seja na hora da fabricação, quando eu faço a gota, aplico sobre a folha, aí é Deus que manda, né? É como se fosse o que fala do solo, né? As moléculas podem começar a se aglomerar. Lembrando que elas estão tão pequenas que elas são colóides, como argila, como um silt, né? Lembrando que argila e silt é diferente do seu tamanho. A argila é de 2 micrômetros para baixo, silt é de 2 micrômetros a 200 micrômetros, né? Então, elas não têm carga, não têm CTC, essas cargas podem se prender. Então, esse é um dos desafios da nanotecnologia para produzir e ser aplicável. Eu não só tenho que moer fino, eu tenho que manter fino. Então, essas moléculas que estavam muito pequenas sobre a folha podem ter se aglomerado, né, e se prendido uma na outra. Então, por isso que algumas moléculas entraram rápido, outras vão mais devagar, né? Talvez eu tinha pedras maiores, ou pedras, porque também são pedras, né? São óxidos e carbonatos, são insolúveis e insolúveis, né? Então elas vão tendo se aglomerando e outras são maiores, então elas vão desgastando devagar e diminuindo o tamanho, por isso que demora mais. Mas curiosamente, 3 semanas ainda tem metade fora. Isso é ruim? Não. Ou ainda tem molécula sendo absorvida, não entra tudo de uma vez, tá? Aqui eu trabalho mostrando com sulfato e com óxido
o total de radioatividade. Olha que interessante. Na folha, a radioatividade do sulfato é um pouquinho maior. Por que tem um pouquinho maior essa diferença aqui? Anitta Beltrame e Hudson discutem que provavelmente na hora de pingar as gotinhas, pingou um pouquinho mais, né? O próprio sulfato talvez aumentou a molebilidade, né, que é a tensão superficial, e fez cair mais na hora de pipetar ali, talvez errar o tamanho da gota. Então por isso que é uma pequena radioatividade a mais com o sulfato na folha que foi aplicado, tá? Lembrando que é condição controlada sem chuva, tá? Eu vou mostrar um outro trabalho com chuva depois. Então, mas mesmo assim, tanto o caule quanto folhas não tratadas, caule, a raiz, olha a raiz aqui, né? Aqui é o caule, aí aqui folhas não tratadas e o grão, né? É isso. Isso. Pela coloração não ficou muito ideal, né? Na apresentação o Hudson mostrou com cor, devia ter olhado antes aqui. Mas basicamente o que importa é que o óxido e o sulfato teve translocação. Ah, mas se eu for olhar aqui nas outras folhas, tem muito mais óxido de zinco, mais sulfato de zinco. Mas lembra que ele também foi aplicado mais. Na hora que faz um cálculo da proporção do aplicado, tá? É muito próximo, tá? Considerando que metade só foi absorvido, né? Em 72 dias, né? Após 72 dias, a gente vê que é basicamente a mesma coisa, a eficiência de translocação. Então, a translocação do zinco está mais dependente. A translocação do zinco está mais dependente do elemento do que da fonte. Depois que entrou, a translocação é igual para os dois, tá certo? Então, independente se foi o óxido ou o sulfato, proporcionalmente o translocado foi o mesmo. Então, isso está mais na genética do que da fonte. A fonte vai lidar da velocidade de entrada aqui, aparentemente, segundo esse trabalho. E não, mas e se chover? O sulfato entra mais rápido, vai lavar menos. Olha que interessante esse trabalho do Hudson. Eu adorei ele. Ele fez tanto com carbonato de manganês contra sulfato de manganês, quanto com óxido de zinco e sulfato de zinco. Tá? E o que ele foi observado? Ele simulou, ele fez uma aplicação de 150 gramas de manganês e de zinco e simulou uma chuva de 15 a 20 milímetros em 30 minutos. Então uma chuva bacana, né? Não é um torrencial, mas também não é só um sereno, é uma chuvinha interessante. E nessa condição dessa chuva, ele fez o quê? Um volume de calda de 100 litros por hectare, e também avaliou as folhas logo depois. Logo depois de quanto? Na hora que aplicou, deixa eu ir pro cantinho aqui. Na hora que aplicou, 3 horas depois, 6 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias depois da aplicação. E ele avaliou o quanto foi absorvido e o quanto foi lavado. Então eles coletavam o quanto estava sendo molhado ali e foi perdido. E quanto ainda estava sobre a folha. Então, teve plantas que tiveram chuva 3 horas depois, plantas que tiveram 6 horas, plantas que tiveram 24 horas. Não é a mesma planta, tá? Então, são diferentes plantas que receberam aquela aplicação sobre a folha e avaliado a simulação da chuva. Tanto com carbonato, quanto com sulfato. Tá ok? E o que foi observado? O sulfato, o carbonato de manganês e o de zinco, os dois tiveram o mesmo comportamento. No início teve chuvas, as chuvas com 3 horas, 6 horas, 24, até 2 dias, ali 3 dias, teve algum efeito de lavagem, mas curiosamente, depois de 4 dias, os dois já não apresentaram lavagem. Provavelmente porque essa gotinha secou tanto que grudou. E o óxido de carbonato são pouco solúveis. Depois que dissolveu e perdeu o dispersante, porque para fazer esses produtos estarem líquidos e aplicáveis, a gente usa super dispersantes para manter esses elementos ali dispersos. Talvez depois que a gotinha secou 100% sobre a folha, ele já não é tão fácil de ressuspender. Por isso que esses produtos em nano, depois que precipita, é difícil a gente poder ressuspender eles. É um desafio operacional que eles têm às vezes. Tá? Então, depois de 5 dias, tanto o sulfato, tanto o óxido de zinco quanto o carbonato parou de ter lavagem. Tá? Enquanto o sulfato não. Olha que interessante. Como teve na média sempre 50% de perda ou até mais. O sulfato de zinco foi até um pouco pior do que o sulfato de manganês. Tá? Então, perdas, mesmo 5 dias depois da aplicação, a chuva ainda lavou metade. Por quê? Mesmo absorvendo mais rápido, né, tendo ao longo de 5 dias eu tinha absorvido 27% contra 16%, ou no zinco 30% contra 22%, eu ainda tinha um produto altamente solúvel. Então eles acabaram sendo mais lavados, tá? Então por isso que eu acho interessante. O óxido absorveu menos. Lembrando que são produtos 100 nanômetros, estão relativamente mais finos que muitos comerciais. Mas absorveu, isso que eu quero dizer. O óxido e o carbonato absorveram, mesmo tendo 100 nanômetros, mesmo avaliando 5 dias depois simulando a chuva. Absorveu metade, na média, ou 2/3 no caso do zinco. Absorve mais devagar, Inácio, então é pior. É melhor usar um cloreto com umidade misturado com esse KCl, vai absorver sempre mais rápido.
Se a gente for voltar nos trabalhos lá do Malavolta, Malavolta ele falava o quê? Ele recomendava muito mais sulfatos do que cloretos. Por que isso? Provavelmente o que ele observava? Deixa eu ver um slide mais aberto aqui para fazer um desenho. A resposta do cloreto sendo assim, responde muito rápido e daí cai. E o sulfato talvez absorvendo mais devagar, uma resposta mais lenta, mas que no final ficava maior. Por que ele provavelmente observava isso, tá? Simulando aqui, tá? Não tenho esse trabalho, mas esse é o que é o esperado. Porque quando eu entro mais devagar, eu também tenho menos dano. Quem disse que mais rápido é melhor? Quanto mais rápido eu entro, eu tenho mais chance de alterar o pH da célula, de alterar a concentração da célula. Isso não tem como ser bom. Eu vi o Hudson falando isso, mostrando uma foto de uma célula, mostrando como ficou toda colorida com aquele elemento que entrou radioativo, ficou todas as células extremamente radioativas, de concentração de zinco aumentando 20 vezes. E ele falou assim para mim, Minácio, isso não tem como ser bom. Isso não é natural, a planta não esperava isso de uma vez. Por isso que é a fito. A fito que a gente vê às vezes é quando entra de uma vez. Esse aqui é um trabalho do Hudson, que ele avaliou a anatomia das folhas. Olha que interessante, com água, olha as células bonitinhas. Quando utilizou sulfato, olha a gotinha ali, né? Na veia, olha aquilo que a Fernandes fala, como a veia puxa, né? A gotinha espalhando melhor nela, né? E olhando de pertinho ali, né? Olha como mudou a coloração. Quando usou o EDTA, olha como enrugou as células. Olha que elas estão muito mais enrugadas do que a testemunha, né? Então você fica super enrugadas. E com carbonato mudou um pouco a cor, né? Mas não chegou a alterar a morfologia da célula. Então, mais rápido também tem mais chance de ter mais fito. Eu tenho menos tempo de exposição, mas eu tenho mais chance de piorar, de provocar um desequilíbrio naquela célula, ok? Então, é questionável isso da velocidade. Então, por isso que eu falei, cloreto, às vezes eu posso ter uma resposta ruim, porque entra tão rápido que ele vai começar a fazer mal antes de chegar na máxima resposta do elemento. Talvez um sulfato, ou uma nanopartícula, ou outro EDTA, que a gente sabe que não absorve tão rápido assim, eu posso, às vezes, evitar um dano, né? Mas o DTA mesmo por si só pode ser tóxico. Por isso talvez está enrugando tanto. Porque o DTA não entra tão rápido, né? Ele não entra muito mais rápido que o sulfato. Mas ele por si só talvez já é um pouco tóxico, não sei. Então, a gente tem que entender o que a gente está usando. Então, por isso que, às vezes, quando a gente fala de quelantes, muita gente prefere quelantes naturais que os sintéticos, tá? O que é um quelante? Vamos lá, quelatizar. Quelos quer dizer garra, né? Em latim vem de garra. Então, ele é uma garra que agarra a molécula e fica em volta dela, neutralizando as cargas. Então, quelantes são compostos orgânicos que envolvem cátions. Então, esse é um ponto-chave. Você só quelatiza cátion. Aí tem gente que questiona que quelante quelar é só quando é de cátions mais 2. Não é bem verdade. Você pode ter quelatização de mais ou menos cargas. Depende da definição que você usa, tá? Então, segundo o Hudson, quelante é moléculas orgânicas que envolvem cátions. Ponto, tá? É um tipo de complexação. Aí tem gente que chama que quando é de moléculas naturais é complexo. Alguém tirou isso do bolso, para não dizer de outro lugar. Não é bem assim, tá? Se eu utilizar um aminoácido, um ácido úmico, um citrato, ainda é uma quelatização, tá? Bom, então, quando a gente quelatiza, a gente facilita a absorção. Pode acelerar a entrada. Muitas vezes tem uns trabalhos com zinco mostrando que aumentou de 2 dias, caiu para 2 horas, absorver metade. Lembrando, mais rápido não é tão ruim. Mas, curiosamente, o quelatizado acelera a entrada sem piorar a fito. Talvez pelo elemento já estar preso numa molécula orgânica, ele não altera tanto pH e não dá tanto dano na célula. Então, a tendência é que os quelatos não tenham tanto dano quanto, às vezes, sais desses elementos, tá? Então, a gente tem vários tipos de agentes quelantes. Uns sintéticos, que tendem a ser mais baratos hoje em dia, antigamente eram muito caros. Hoje em dia, a produção industrial está monstra. Eu lembro no laboratório que a gente tinha um balde de EDTA, e quando a gente media as reações lá em Viçosa, em 4 casas decimais, nas balancinhas, o EDTA era pipetada, assim, porque ele prende tudo que é metal. É um quelante extremamente forte. Prende todos os metais, então eu usava isso muito em reações enzimáticas, que eu não queria ter nenhum metal interferindo ali. É uma ligação extremamente forte e estável. Então, a principal vantagem de produtos quelatizados com EDTA é a qualidade operacional, porque é uma ligação tão forte que vai evitar problemas de mistura. Tanto que a gente usava isso muito em laboratório, como eu falei. Tá? Os quelantes naturais, como os aminoácidos, como ácidos úmicos, moléculas orgânicas, tendem a ser mais difíceis de purificar, são muito fáceis de produzir. Se eu pegar um fermentado, deixar reagindo ali, pegar um humus do solo ali, filtrar ali, passar uma água e filtrar e tirar o excesso, vai ter quelantes naturais ali. Então, eles são mais difíceis de purificar e eu saber o que eu tenho. Mas que vai ter quelantes ali, aminoácidos, isso é fácil de produzir. Né? Então, podem ser muito baratos
ou podem ser mais caros se eu quiser isolar eles. Mas é uma ligação mais fraca, é em geral, não é absoluto. Existem aminoácidos que podem fazer ligações tão fortes quanto EDTA, mas depende do metal e depende da faixa de pH. Tá? Então isso da ligação não é uma linha reta, depende muito do pH e de que metal a gente está falando, de que cátion a gente está falando. Tá? Mas uma tendência dos quelantes naturais é de ter uma absorção muito rápida, por serem moléculas geralmente menores e que a planta já está acostumada com eles, ela reconhece muito rápido eles e a entrada tende a ser também mais rápida, tá? Mas, especialmente, esses elementos depois são facilmente degradados e utilizados pela planta. Então, é difícil separar o quanto que uma glicina, uma histidina, né, um glutamato melhorou a resposta de um metal porque acelerou a entrada ou reduziu o dano daquele metal entrando, quanto que foi benéfico, porque ele mesmo foi um elemento utilizável. A planta usa glutamato para fazer clorofila, vai usar glicina para fazer clorofila e outros aminoácidos. Então, como que eu separo o benefício do elemento orgânico que está entrando porque está melhorando a resposta da planta, porque ele está sendo em si utilizado, ou porque ele está melhorando a absorção? A gente não consegue separar isso, mas é melhor. Então, é comum discutir desses quelantes a seguinte discussão: falar que os quelantes sintéticos, a ligação é muito mais forte, muito mais estável e por isso são melhores. E não é bem assim, depende do elemento, depende do quelante sintético. Por exemplo, tem o IDHA, que é um quelante muito similar ao EDTA, que está sendo utilizado na Europa especialmente, porque o EDTA tem tido as pessoas têm tido preconceito porque ele acumula no solo, ele não é uma molécula natural, então não é degradado facilmente, tá? No Brasil, algumas empresas estão começando a usar ele também, mas ele comporta muito parecido aqui com o ferro. A partir de pH 6,5, cai a sua eficiência de quelatização, ele solta o elemento. A partir de 7,5 ele não quelatiza mais o ferro. Enquanto o ferro EDDHA é um quelante que vai até pH 10 muito estável. Então, em soluções alcalinas, é melhor o EDDHA do que o EDTA. Para o ferro, para cada nutriente é diferente. Por exemplo, se eu vou pegar um magnésio, o magnésio, por exemplo, ele já é estável a partir do pH 9, que ele começa a estabilizar o EDTA, estabilizar o magnésio. Então, por isso que você não vai ver magnésios quelatos com EDTA no mercado brasileiro, porque é muito difícil quelatizar o magnésio, um elemento difícil de se prender nos pHs que a gente costuma trabalhar as nossas caldas, tá? Então, isso depende de cada metal, de cada nutriente. Então, sei lá, a histidina prende manganês tão forte quanto a EDTA, entendeu? E a glicina não, já prende mais fraco o manganês. Então, para cada metal, para cada faixa de pH, cada quelante se comporta de uma forma diferente. Então, não é uma regra dizer que o EDTA é um quelante mais forte. Mas, em geral, para manganês, zinco, ferro e cobre, a gente tem observado isso, que o EDTA, que é o sintético mais utilizado, tende a ser o mais estável de mistura e uma resposta um pouco inferior aos naturais. Em geral, os naturais não têm sido tão estáveis quanto o EDTA para as misturas, tá? Alguns são tão estáveis quanto, mas em geral não são tão, mas são os melhor resposta para a planta, porque ele acaba entrando na planta e nutrindo a planta. A planta pode usar aquele aminoácido, aquele composto, aquele ácido cítrico, como um composto para ele. Já o EDTA é mais difícil da planta quebrar. Ele é sintético, ele não é muito usado. Como eu falei, tem até acúmulo no solo deles. Para hormônios, a gente discutiu na outra apresentação de compostos de interesse. A planta reconhece tanto o natural quanto o sintético, só que o natural tende a ser menos puro. Geralmente quem usa hormônios naturais usa extratos de algas, outras fontes que têm aminoácidos juntos que não foram purificados. Isso facilita barateio, porque purificar é mais caro, mas você tem a vantagem que o aminoácido, como eu falei, responde melhor à planta, ela vai sofrer menos, né, riscos de ter um problema do tiro sair pela culatra. Já o sintético está mais puro, geralmente mais concentrado, e ele tem um risco de que alguns hormônios sintéticos a planta não consegue não responder. Enquanto o natural, a planta pode ter um efeito de saturar e parar de responder e bloquear a sua resposta, o sintético é mais difícil em geral, tá? Então a planta acaba respondendo demais e pode o tiro ser pela culatra, tem que ter mais cuidado com a fase e o momento de aplicação. O aminoácidos, como eu falei lá em compostos de interesse, os L's é o que a planta usa. Então você põe o aminoácido L, que é o que é natural, a planta responde e já vai usando. O sintético, não é que ela não absorve, ela até absorve. E ela só não usa daquela forma. Ela vai ter que quebrar ele, desfazer ele e remontar como L, né? Então isso tem um custo energético. Ela vai usar, né? Mas aí era mais fácil talvez dar a ureia logo, já que ela vai fazer o aminoácido dela, tá? Então os L são os que a planta vai ter uma resposta mais rápida e metabolizada. Para a gente atualizar uns termos que a gente vai discutir rapidamente. Absorção significa entrar na planta, tá? Então, entrou pela raiz, entrou pela folha, ele foi absorvido. A assimilação é quando ele não só foi absorvido, ele foi metabolizado, ele se ligou a um composto, tá? Então, por exemplo, o nitrogênio está num aminoácido, ou o magnésio está numa clorofila, ou o enxofre está numa cisteína, tá? O fósforo está no ATP. Então, depois que ele entrou e foi absorvido, depois que ele está preso a algo, ele está assimilado, né?
Tanto que eu vi muito tempo uma briga com o potássio, se dava para chamar de nutriente, porque ele nunca é assimilado, ele não participa de nenhum composto, né? Mas então, tirando o potássio, todos os outros nutrientes não só tem que entrar, como tem que estar assimilado. Essa é uma discussão comum do EDTA. Muita gente dizia que ele entra, mas não é usado, porque a planta tem dificuldade de assimilar esse nutriente. E de fato é uma ligação muito estável e uma molécula sintética difícil de quebrar. Não sabe ainda como, mas a planta quebra e acaba usando, tá? Só que talvez realmente não é tão rápido quanto outras fontes, tá? Mas ele entra e ele é usado, ele vai ser metabolizado, vai ser assimilado. O nutriente não é EDTA. A outra discussão de termo que a gente tem que deixar claro é a questão de transporte. Então, transporte é, depois que entrou, ir para outro tecido. Tá? Então, absorveu pela raiz, vai ser transportado para cima via xilema. Entrou na folha, vai ser transportado para outras folhas, flores ou até a raiz pelo floema. Então, transporte é, entrou, ser transportado. Já a redistribuição é você tirar de um tecido que ela estava sendo usado, ou seja, estava assimilado, estava metabolizado, para outro. Tá? Então, sair de uma folha velha para jovem, ou da raiz estava num composto orgânico degradar, e aí via floema levar para outro. Então, a redistribuição corre geralmente pelo floema, e vai ser de elementos que já estavam sendo utilizados. Então, vai depender um pouco de como esse nutriente era utilizado. Então, essa redistribuição vai fazer a diferença de um nutriente pouco móvel, que está sendo usado numa folha, como ele vai parar na outra. A planta tem um mecanismo de transporte desse nutriente, tipo o fósforo. O fósforo tem um mecanismo de transporte muito eficiente. Então eu quebro ATP fácil e transporto via floema fácil. O cálcio, ele até pode andar um pouco no floema, mas ele não é arrancado de onde ele estava, porque ele fica entre a lamela média. Ele fica entre celuloses, ele fica prendendo na parede celular. Então a gente não consegue tirar ele dali. Então por isso que ele é estrutural, ele é pouco móvel. O mesmo para o enxofre é estrutural. Então tem dificuldade de tirar o enxofre da folha de baixo e levar para a folha de cima, o que já está assimilado. Porém, aqui o xilema rapidamente. Então o xilema basicamente é um canudo que vai se ligar à raiz, às folhas, às flores, a tudo. Todo tecido transpira, todo tecido vai ter xilema chegando lá para levar água e nutrientes e hormônios. Então é como se fosse um canudo mesmo, um tecido morto, oco. Já o floema é um tecido de célula a célula, como se fosse naquelas filas que a gente vê nos desenhos do pica-pau, né, quando apaga incêndio, um do lado do outro pegando o balde, passando pro próximo, jogando água. Então, esse transporte ativo com energia, levando o balde cheio e trazendo o balde vazio, é o floema. Ele leva e traz ele composto. Então, ele pode levar tanto aminoácidos, como nutrientes, como açúcares, etc., tudo pelo floema, vai e volta. Então, tem um gasto energético, mas eu posso transportar quase de tudo. Tá? Então, a raiz vai absorver e via xilema levar para cima, o floema vai redistribuir tudo. Mas ele também faz transporte de elementos recém-absorvidos, tá ok? Só que assim, se a raiz, o xilema, leva tudo da raiz para cima e o floema não consegue transportar algumas coisas, tem um gasto energético, então sempre é melhor nutrir via solo os nutrientes? Sim e não. O via solo tem que ser a base, é o principal, mas via solo também tem desafios. Quais são os desafios do via solo? Como eu falei, citei antes, né, Marcelo Batista brinca, quando cai no solo, uma das coisas que pode acontecer é a planta absorver. Tá? Então, nem sempre a planta vai conseguir absorver bem aquele nutriente. Depende de água para poder ter o fluxo de massa, né, que nem o milho quando dá uma seca dá deficiência. Depende do pico de demanda. Quando o tomate está crescendo, ele cresce tão rápido que precisa de cálcio e boro complementar via folha. A raiz não dá conta de atender a demanda do fruto. E se eu pôr no solo tanta quantidade de boro que poderia atender essa demanda lá da planta adulta, eu mato a planta nova, é tóxico para aquela planta nova. No solo eu tenho problemas de redução e de oxidação, eu tenho problema de precipitação, de mobilização da matéria orgânica, né, da planta daninha absorver. Tem muitas influências, muitos problemas ali. Então nunca está ideal, tá? Posso ter compactação, etc. Então o solo tem problemas também. Então a folha é sempre interessante. E uma coisa que acontece na folha, como a gente discutiu dos elementos que a planta tem dificuldade de tirar de onde estava assimilado e nutrientes que eu tenho facilidade, né? Aqui o oposto. Os fáceis, que é o nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio, a planta tira de baixo e leva para cima. Se eu levo para cima, a deficiência aparece embaixo. Enquanto os pouco móveis, que a planta não consegue redistribuir, a planta não tira de baixo para cima, não vai. Então, quando a planta vai crescendo, começa a aparecer deficiência nas folhas novas. Isso é um norte, não é uma lei absoluta. Como a gente discutiu lá, o potássio, se a soja já está no reprodutivo, ela vai preferir as vagens de baixo que estão mais maduras e as nós lá de cima que tem flores ou vagens pequenas que vai aparecer deficiência de potássio, tá? Então no vegetativo a soja, o potássio ocorre, deficiência folha velha.
no reprodutivo, deficiência ocorre em folha nova, tá? Então, assim como eu já vi micro ocorrer também em folhas velhas, como o zinco no milho. O milho, quando estava deficiente, a folha nova ficou deficiente de zinco, depois passou a deficiência, aquela condição climática mudou, as plantas continuam crescendo bem e aquela folha ficou com a deficiência, tá? Então, o pessoal olha e fala assim, ué, folha velha, deficiência de zinco. Não, é deficiência de zinco de quando ela era nova, depois continuou, aquela deficiência se manteve, a planta não conseguiu reestruturar aquela estrutura. Bora, é bem comum isso, né? Um momento de deficiência ocorrer, né, e ficar naquelas folhas mal estruturadas por isso, tá? Só que isso aqui, a gente está falando da redistribuição, ou seja, de elementos assimilados. Agora, eu tenho uma diferença de quando eu estou aplicando via folha. Elementos aplicados via folha nem sempre vai seguir essa regra. O exemplo clássico é o enxofre. Se a gente observar o enxofre, está como móvel. Olha, Inácio, você não disse que ele estava como pouco móvel? Então, o enxofre não consegue ser redistribuído com facilidade. A planta tem dificuldade de quebrar as proteínas transmembranas que estavam com enxofre para levar para cima. Alguns compostos degradam, então o enxofre é móvel no floema. Ele só não é arrancado de onde ele está assimilado facilmente. Porém, o que eu aplico via folha, o sulfato, o sulfeto, esses elementos, o próprio enxofre elementar inano, que vira gás sulfídrico e entra via estômago, esse enxofre entrou, ele é facilmente transportado. Então a planta tem grande facilidade de tirar o enxofre absorvido via folha ou via raiz e transportar para outros tecidos, tá? Tanto via xilema quanto via floema, beleza? Então, os micros, tá? O molibdênio, por exemplo, que é um elemento que é considerado móvel, aqui, ele não aparece aqui, que nem colocaram, mas ele é considerado móvel na planta, segundo alguns trabalhos, outros é considerado parcialmente móvel ou pouco móvel. Tá? Então, na verdade, isso aqui é transporte via folha. O que foi absorvido na folha, o molibdênio tem baixa mobilidade. Então, por isso que a gente tem que aplicar várias vezes. Apesar da planta poder degradar a enzima com o molibdênio e levar para outro, essa transporte não é tão efetiva, porque especialmente a absorção via folha é pouco eficiente. Né? Leva dias para o molibdênio entrar. Tá? E o boro precisa de um asterístico aqui. O boro tem espécies que transportam boro, tá? Que espécies transportam boro? Maçã, café um pouco, trigo muito pouquinho, amêndoa transporta muito, algumas espécies de eucalipto. Então, o boro, ele pode ser transportado nessas espécies quando eles prendendo a um sorbitol, inositol, manitol, ou até o próprio mel, até alguns trabalhos mostrando que ele pode ser móvel nas plantas. Nessas plantas. Se eu pegar esses boros ligados a moléculas orgânicas, que alguns chamam de boro quilatizado, lembra que eu expliquei? Quelato é para cátion. Então é um aduto o termo técnico, uma ligação covalente, é tipo o nitrogênio da ureia, né? Não é quilatizado a ureia, né? Não é nitrogênio quilatizado. Então o boro nesse estado, nestas espécies, é móvel. Até o ácido bórico vai ser móvel na macieira, porque ela vai prender sorbitol, porque ela não usa sacarose, ela usa sorbitol. Para prender o sorbitol e transportar o inositol. Um desses açúcares simples, alcoóis açúcares. Então, esses boros são móveis nessas espécies. Então, até hoje, os trabalhos feitos com soja e com milho não provaram, pelo oposto, provaram a não mobilidade dessas fontes. Até dentro da folha, de um lado, conseguiu mexer para o outro, mas de uma folha para outra, não. Até hoje, isso não foi comprovado até agora a não mobilidade de boro, sorbitol, inositol e meia nessas culturas. Então, por isso que são muito dependentes de uma boa tecnologia de aplicação, de pegar em todos os tecidos, e do parcelamento, ou seja, toda vez que eu tenho novas flores, novas folhas, eu passo a aplicar de novo. Então, tem que ser elementos que eu tenho que ter via solo, não pode ser exclusivo via folha, eu tenho que ter via solo e eu posso complementar via folha para os picos de necessidade, com boa tecnologia e boa parcelamento. Beleza? Espero ter agregado hoje bastante informação para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Obrigado. Até o próximo módulo. Abraço.